Bom dia a todos. Dando prosseguimento ao 12º Congresso Nacional dos Juros Tributários, agora pela manhã teremos a mesa de exposições, construtivismo, lógico semântico. Compõe a mesa o professor Dr. Charles William Becknaldo, que é mestre e doutor pela PUC São Paulo, a professora doutora Aurora Tomazini de Carvalho, que é doutora pela PUC São Paulo, professora da Universidade Estadual de Londrina, e compõe também a mesa o professor doutor Tálio Moisés Gonçalves, que é doutor pela PUC e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Todos eles falarão sobre o mesmo tema, né, que é sobre o construtivismo lógico-semântico. E eu quero inicialmente agradecer o convite formulado a mim pelo professor Paulo de Barros Carvalho e pela Priscila Souza para compor a mesa, e desde já dizer que eu deveria pagar para compor essa mesa, não só por vocês aqui, mas também por estar ao lado de pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, ainda mais que na plateia meu professor eterno, Eurico de Santos, também honra muito essa manhã aqui. Vou falar um pouco sobre o construtivismo semântico. Eu penso que, para mim, além de ser um modelo teórico poderoso de análise, né, eu que tenho ainda uma formação muito ligada a Ponce Miranda, que foi com quem ninguém falou dos fatos, mas também tinha uma ligação muito forte com o Kelsey, que como ninguém falou das normas. E a aproximação aqui com o professor Paulo, ele foi estudando Dorival Villanova, o professor Paulo Barros Carvalho, e aquilo tudo que então me parecia que funcionava sozinho, com o construtivismo eu vi que eles necessitam de arte de aplicação, de linguagem, e isso me trouxe nova forma de abordar o estudo do direito. Então, para mim, isso foi muito importante, primeiro porque mostra, a meu ver, desnuda um pouco aquela falsa ideia do argumento da autoridade, né? A gente pode construir uma metalinguagem sobre outra linguagem, ou seja, o ser não é objeto, está no lugar do objeto. Segundo, a meu ver também, ele desnuda muitas vezes esse simbolismo, esse simbolismo, violência simbólica, né? Que você atribui um sentido e achar que esse sentido é único e tentar convencer as pessoas que o seu entendimento é o único e o melhor. Então, eu penso que o construtivismo nos permite essa abordagem, percebendo ali no fundo o que há de ideológico dessa construção jurídica muitas vezes. E traz também muitos problemas que a gente vai aos poucos tentando solucionar. Por exemplo, a distinção entre texto e norma, a meu ver, traz agora ultimamente muitas reflexões, porque, por exemplo, quando nós falamos de validade, falamos de vigência da norma do texto, e outra coisa, a norma, como fora não sendo texto, ela existe apenas como processo, porque quando ela é aplicada pelo chamado legislador autêntico euseniano, ela vira texto, vira enunciado de novo. Então é um problema muito sério. Então ela existe, ela está na cabeça da gente, mas a gente não consegue percebê-la. É um processo, ou um método, né? Bom, então tudo isso são questões que eu penso que o construtivismo semântico permite que a gente faça essas reflexões e vá aprofundando, e cada um, às vezes, construindo sob pontos de vista diversos, mas sempre tem aquela base comum que acompanha todos nós. Bom, então, feitas essas palavras singelas aqui, eu passo a palavra na ordem, né, aqui do nosso congresso, à professora doutora Aurora Tomazini de Carvalho, que vai expor o seu tema. A Aurora tem livros publicados, um livro muito importante, a meu ver, publicado pela doutora Noé sobre o tema. Sempre que eu posso, eu convido a professora Aurora para ir a Maceió, Alagoas, querendo ser uma terra bonita. Ela vai lá fazer as pancas, né, dos meus alunos na mestrado, é uma honra sempre. E então eu passo a palavra para a professora Aurora para que ela faça a sua palestra. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Na presença do professor Gabriel, eu saúdo a todos os meus colegas aqui, dizer que é uma honra participar dessa mesa com tão ilustres professores. Professor Tai, que foi professor de lógica jurídica e um dos responsáveis também por eu ter começado, né, começado a estudar o direito tributário com o professor Paulo de Barros Carvalho.
Então, sempre uma satisfação compor essa mesa com tão ilustres colegas, né? Bom, falar do construtivismo, para mim, assim como a apresentação do professor Paulo, é emocionante, porque o construtivismo faz parte também da minha vida e mudou o meu jeito de enxergar o mundo como modelo, né, como método, né? E acho que... E vou deixar aqui porque eu vou fazer um sorteio no final da apresentação, né, no final da nossa mesa. E, bom, mudou a minha forma de enxergar não só o direito, mas também o mundo, né? E, então, eu me sinto muito feliz de participar dessa mesa sobre construtivismo lógico-semântico, e hoje nós vamos aqui tentar abordar o construtivismo enquanto método, né? E o que é o construtivismo enquanto método? Bom, para isso, nós temos que pensar, né, que pensando em termos construtivistas, a própria expressão de construtivismo lógico-semântico é ambígua, né? Comporta dois sentidos, duas significações. Quando nós falamos em construtivismo lógico-semântico, nós podemos nos referir, né, a uma escola epistemológica do direito, fundada nas lições do professor Paulo de Barros Carvalho e do professor Dorival Villanova, e que tem um método próprio, né, uma ideia própria, uma forma própria de enxergar o direito, e que a cada dia vem ganhando mais e mais seguidores no Brasil, e eu digo no mundo já, né? Bom, esse é um dos sentidos que pode ser atribuído à expressão construtivismo lógico-semântico. E o outro sentido é o método utilizado por essa escola. Então, aqui, a proposta hoje, que eu resolvi assim, trabalhar com um desses dois tópicos, é trabalhar com a primeira concepção, que é o construtivismo enquanto método de conhecimento. Enquanto método de conhecimento que nós utilizamos para o conhecimento do direito tributário. E o professor Paulo, ao aplicar essa metodologia para conhecer o direito tributário, ele criou uma forma diferente de se conhecer o direito e, aplicando isso também em termos gerais, utilizando a teoria geral do direito, ele criou, então, uma nova visão sobre o direito, uma nova escola jurídica, uma nova forma de se pensar o direito, e aplicando o método no direito, ele criou uma nova ideia de direito. Então, hoje eu vou aqui me restringir a essa concepção de analisar o construtivismo enquanto método. E assim a gente pode dizer, bom, no primeiro ponto, o construtivismo é um método do conhecimento, é um modelo epistemológico mediante o qual conhecemos as coisas. Quando eu comecei a estudar essas palavras, né, modelo epistemológico, né, eu ouvi isso e já me arrepiava, porque eu falava, o que é isso? Por que esse povo usa essas palavras tão difíceis, né? Epistemologia. E para mim eram coisas que, assim, eu vi essas palavras no discurso, mas não entendia direito, né? O que o pessoal fica falando aí de epistemológico, modelo epistemológico, o que é isso, né? Então, o que é um modelo epistemológico? E o que é epistemologia, né? A epistemologia é uma parte da filosofia que estuda o conhecimento científico. Então, quando a gente fala no modelo epistemológico, nós estamos falando numa forma de se construir um conhecimento científico. Então, como que nós vamos construir um conhecimento científico? E para isso, a gente tem que se voltar para a filosofia do conhecimento. Temos que entender primeiro o que é o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento científico é, antes de tudo, de qualquer coisa, conhecimento. E quem estuda essas categorias? Quem vai trabalhar com essas categorias é uma parte da filosofia que se chama gnoseologia, que é a filosofia do conhecimento. Então a gente vai ter filosofia, aí depois filosofia do conhecimento, e dentro da filosofia do conhecimento, a epistemologia, que é uma parte da filosofia do conhecimento
que estuda o conhecimento científico, ou seja, os critérios que um conhecimento tem que ter para se constituir como um conhecimento científico. O que vai diferenciar o conhecimento ordinário e o conhecimento científico? Para nós é a linguagem. O conhecimento ordinário ele é pautado na nossa linguagem ordinária, do dia a dia. E o conhecimento científico é um discurso artificialmente construído, com um método próprio e que visa conhecer um objeto determinado. Quem nos diz isso é a filosofia do conhecimento. Então, quando a gente fala que o construtivismo é um método epistemológico, o que é esse método epistemológico? São regras, eu digo regras, mas a gente não tem as regras ainda definidas, mas é um modelo, é uma forma de se chegar ao conhecimento científico. Método, o que é método? Método é a forma comportamental do sujeito perante o seu objeto. O construtivismo é uma forma comportamental do sujeito perante o seu objeto. E aqui, quando a gente utiliza o construtivismo como método para o estudo do direito, nós estamos falando na forma comportamental como o sujeito vai chegar no objeto direito. E isso quem vai nos dar é a filosofia, né? Então é um conhecimento filosófico. Toda ciência constrói o seu objeto em nome de uma descrição. E assim, os estudos sobre o conhecimento científico diferenciam objeto material e objeto formal. Como estaria essa diferença? Então, nós teríamos... Aqui, será que tem um laser aqui para apontar? Vou apontar para a sua cabeça aqui. Bom, então, a teoria, o que seria a teoria? Um conjunto de proposições que fala em nome de uma descrição de um objeto, que é o objeto material. Então, toda teoria existe para quê? Para conhecer o seu objeto. É um conjunto de proposições estruturadas em razão de um método que visa o conhecimento de... que visa... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Que visa o conhecimento de um objeto, que a epistemologia chama de objeto material. Mas, ao conhecer esse objeto, a teoria, ao se constituir um conjunto de proposições informativas sobre esse objeto, ela constrói um objeto, que é o objeto formal, que é o objeto que está dentro da teoria, construído pela teoria, pensado pela teoria. E ele se refere a algo que está no mundo, que é o objeto material. Então, uma teoria, ao dizer sobre esse objeto material, vai constituí-lo como um objeto formal. Uma outra teoria, também ao se referir ao mesmo objeto material, vai construir um outro objeto formal. E assim nós teremos dois modelos diferentes, dois modelos teóricos diferentes, que constroem objetos diferentes, falando todos sobre o mesmo objeto material. Então, o que a gente tem aqui é que a teoria, ela não descreve esse objeto material. Ela constrói um objeto formal em nome de uma descrição do objeto material. Para ficar mais claro, vamos pensar aqui na teoria do Miguel Reale. Então, para o Miguel Reale, o direito é um fato tridimensional. O direito é fato, valor e norma, né? Bom, na teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, o direito se manifesta em linguagem. Então, onde nós vamos identificar o direito? Onde existe a linguagem. As duas teorias estão dizendo sobre a mesma coisa, mas estão a constituindo de forma diferente. Então, por isso que nós utilizamos para denominar o método da palavra construtivismo. Por quê? Porque toda ciência, em nome de uma descrição do seu objeto, ela acaba construindo esse objeto.
Então, o modelo construtivista é o quê? O cientista constrói o seu objeto em nome de uma descrição. Então, por que construtivismo? Porque o sujeito cognoscente, ao fazer ciência, constrói o seu objeto, não o descreve. O cientista constrói o seu objeto com a realidade da sua teoria. E como que ele vai construir o seu objeto? Então, para nós, ele vai construir o seu objeto por meio da ordenação lógica e semântica de conceitos. Mas como que o professor Paulo chegou, né, nessa ideia, né, nesse caminho para se construir proposições a respeito do direito positivo? Então, nós sabemos que nós vamos construir o que é o direito positivo ao dizer o que é o direito positivo. E como que eu vou dizer o que é o direito positivo? Certamente, se eu estou construindo o que é o direito positivo. Então, eu tenho que fazer com que esse discurso que eu construa seja amarrado em termos lógicos, em termos semânticos. Mas, como que o professor Paulo pensou e elaborou esse método? Né? Como que surgiu esse método? Então, ele veio e começou e pensou o seguinte: uma teoria do direito, ela visa conhecer cientificamente o direito. Então, para que existe uma teoria do direito? Para conhecer cientificamente o direito. E, ao fazer esse regresso, ao se preocupar com o que é uma teoria do direito, ele ingressou no estudo da filosofia. Por quê? Eu preciso conhecer o que é conhecer para saber como eu vou conhecer o meu objeto. Então, ele se viu nessa necessidade de fazer um regresso à teoria do conhecimento. Por quê? Porque a forma como eu conheço as coisas, como eu penso que eu conheço as coisas, modifica a minha realidade com relação à própria coisa. E aí ele deu um passo além e foi estudar o que é o conhecimento e o que é o conhecimento científico. E passou então a estudar a filosofia do conhecimento. E com isso, nós chegamos então na segunda concepção, que eu fiz referência lá no começo da palestra, que é a de escola jurídica. Ao trazer essa metodologia, ao pensar nas categorias do conhecimento, nas categorias filosóficas, como se dá o conhecimento e como eu vou conhecer o direito e aplicar isso no direito, ele criou uma escola do pensamento jurídico própria. Bom, mas para a gente entender então como que se deu esse regresso e como que ele olhou para o conhecimento, nós temos então que ingressar na teoria do conhecimento. E para entender melhor os caminhos do construtivismo. E se nós formos pensar em termos de teoria do conhecimento, nós temos demarcados, dentro da filosofia do conhecimento, duas linhas. Então, dois segmentos da filosofia em como se trata o conhecimento, ou seja, que estuda como se dá o conhecimento. E são duas posições totalmente diferentes. Adotar uma dessas posições modifica totalmente a forma como eu vou construir o meu objeto. E por que modifica completamente a forma como eu vou construir o objeto? Na teoria do conhecimento, nós temos então a teoria tradicional, que é pautada na teoria da consciência. E o que é isso? Como que a gente entende isso? O conteúdo é algo inerente ao suporte físico. Então, existe uma essência a ser descoberta nas coisas. Né? Existe uma verdade a ser revelada por aquele que vai conhecer a coisa. Segundo a teoria tradicional, a linguagem é apenas um instrumento de representação da realidade. Então, eu me deparo com o objeto cadeira. Né? E eu quero ter uma experiência com esse objeto para conhecê-lo. Pela teoria tradicional, o que é o conhecimento? Eu tenho certeza que todo mundo já
escutou isso. O conhecimento é a relação do sujeito com o objeto, né? Então, o que é o conhecimento para a teoria tradicional? O sujeito tem experiência com esse objeto e reproduz esse objeto na sua mente. E usa da palavra cadeira para representar aquilo que está na sua cabeça. De modo que esse outro sujeito aqui, ele vai, diante da palavra cadeira, ou seja, da linguagem que foi produzida por esse sujeito em razão da sua experiência com o objeto, ele vai se deparar com essa linguagem e vai, na sua cabeça, construir a mesma significação que esse sujeito aqui construiu. E assim se opera o conhecimento para a teoria tradicional. E a linguagem, ela vai assumir uma posição aqui do quê? De representação da realidade. Por que de representação da realidade? Porque a realidade, ela foi estendida aqui na cabeça desse sujeito e essa linguagem produzida por esse sujeito representa exatamente aquilo que está ali. Ou seja, representa a essência disso daqui. E aquele que se deparar com essa linguagem vai ter a essência da cadeira, tá? Então, isso para a teoria tradicional. Com o giro linguístico, que foi um movimento filosófico que mudou a concepção com relação a como nós conhecemos as coisas, essa ideia de conhecimento foi alterada. O intérprete, ele passou a ter uma extrema relevância. Por quê? Porque o conteúdo passou a ser inerente ao intérprete e não mais, né, algo que seria revelado por ele inerente ao próprio objeto. Segundo essa concepção, a linguagem constitui a realidade. E isso, gente, foi uma das coisas mais difíceis de eu entender na teoria do professor Paulo. Eu lembro que nas aulas do Tariq, lá na PUC de Lógica, ele batia assim na mesa e falava: essa mesa não existe. Eu falava: gente, que povo doido, pelo amor de Deus. Estou aqui estudando direito tributário, né? Fazendo mestrado em direito tributário, né? E vem aqui esse sujeito com essa cara, o Eurico, né? E fala que a mesa não existe, né? Mas o que esse povo está falando, né? E hoje eu estou aqui repetindo a mesma coisa, falando que a mesa não existe, né? Vou dar uma, né? Ou isso aqui é muito bom, ou eu fiquei louca também, né? Mas enfim, como que existe essa concepção da linguagem construir a realidade? Como que a gente pode pensar isso, né? Então o sujeito, ele está lá, né, diante da mesma cadeira que esse outro sujeito aqui. Mas diferente desse daqui, né, que vai trazer a essência da cadeira para a cabeça dele e depois representar pela linguagem, quando nós pensamos que a linguagem constitui a realidade, é porque nós pensamos o seguinte: como que nós vamos conhecer essa cadeira aqui? O único jeito de isolar isso daqui do resto do mundo e para eu ter uma experiência cognitiva com isso é atribuir um nome a isso. Ao atribuir um nome a isso, eu criei isso daqui como uma realidade cognitiva para mim, como uma realidade que existe dentro da minha cabeça. Só que aí, como que eu vou conhecer o que é a cadeira? Eu vou passar a atribuir outras palavras, a fazer associação da palavra cadeira no meu intelecto com outras palavras também. Então, o que é cadeira? É um objeto feito para sentar, né? Bom, deve ter mais coisa aqui para definir, né, o conceito de cadeira, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso daqui é que nós não temos acesso à essência disso daqui. Quando nós conhecemos algo, nós construímos esse algo para dentro de nós. E nós construímos esse algo para dentro de nós por meio da amarração lógica e semântica de conceitos. Então, tudo que eu conheço a respeito dessa realidade é a linguagem que eu tenho dessa realidade. E não a realidade em si, né? Parece uma coisa complicada, mas o que é complicado aqui? É uma divergência com relação ao conceito do que é realidade. Nós não estamos negando o dado bruto. Nós não estamos negando a existência da cadeira, disso daqui, e falando isso daqui não existe. Não é que isso daqui não existe. Claro que isso daqui existe. Se eu for atravessar aqui, eu não consigo, né? Porque fisicamente isso daqui me impede.
Mas isso daqui existe como mesa na minha cabeça. Mesa, né? E o que é a mesa, eu vou definir na minha cabeça por meio de amarrações lógicas e semânticas de conceitos. Então é assim que nós pensamos a construção. Por que a ciência constrói o seu objeto? Né? Porque o que ela vai fazer é alguém vai ter uma experiência com um dado físico e vai construir esse dado físico na sua cabeça como algo e assim conhecer esse algo amarrando os conceitos, amarrando a delimitação de conceitos de palavras. Bom, então, nesse sentido, a linguagem constitui a realidade. E a linguagem, então, ela deixa de ser um mero instrumento de representação da realidade para ser a minha própria realidade. Parece uma loucura, não é? Agora vamos aplicar isso no direito, né? Como que nós fazemos para aplicar isso no direito? Então, o que nós vamos produzir? Né? Nós vamos produzir ciência do direito. E para produzir ciência do direito, qual que é o meu dado físico? Como eu entro em contato com o direito? Eu entro em contato com o direito mediante o contato com textos, não é? A gente não pode negar. Né? Isso eu digo para os meus alunos lá no primeiro ano, eu falo, gente, vocês gostam de ler? Vocês têm certeza que vocês gostam de ler? Mas vocês têm certeza absoluta, porque para lidar com o direito vocês vão ler a vida inteira. Não adianta pensar que no direito vocês vão lidar com relações, com o que são os casos. Né? Os casos chegam para nós por meio de linguagem. O que é um auto de infração? Linguagem. Aí nós vamos fazer uma impugnação desse auto e nós vamos nos deparar com o quê? Vamos buscar a legislação. E o que é a legislação? Linguagem. Né? Vamos procurar a jurisprudência. E o que nós vamos encontrar na jurisprudência? Linguagem. Né? Então, qual que é o nosso dado bruto? Qual que é a nossa forma de lidar com o direito? É lidar com uma linguagem. Então, nós partimos desse plano de expressão. Esse é o nosso dado físico, a forma como fisicamente nós nos conectamos com o direito. Mas isso é o direito? Já 5 minutos? Meu Deus do céu. Como eu vou fazer? Mas isso é o direito? Bom, aí o que nós vamos ter que fazer? Por meio da leitura e da interpretação, aquilo que o professor Paulo ressaltou muito bem na sua conferência de abertura, nós vamos passar a atribuir sentido a esse suporte físico, a atribuir significações àquelas frases, aquelas palavras utilizadas pelo legislador. Só que essas significações, aí nós chegamos num outro campo, que é o campo das significações isoladas. Só que essas significações isoladamente, elas não têm o condão de regular condutas intersubjetivas ainda. Então eu leio lá, a alíquota é 1%, a base de cálculo é o valor venal do imóvel, e eu vou seguir que conduta? Qual é a modificação da minha conduta que eu vou realizar diante dessas significações? Ainda nenhuma. Então eu tenho que estruturar isso. Eu tenho que estruturar isso na minha cabeça de modo que eu possa compreender uma mensagem prescritiva, ou seja, uma mensagem capaz de modificar a minha conduta. E então eu vou estruturar isso na forma hipótese que implica uma consequência. E nós chegamos, então, no conceito de norma jurídica em sentido estrito, utilizado pelo professor Paulo de Barros Carvalho. E depois, nós passamos a estabelecer relações entre essas normas jurídicas, relações de coordenação e relações de subordinação entre essas normas jurídicas. E construímos, criamos na nossa cabeça o nosso sistema jurídico. Bom, até aí está tudo bem. Né? Onde é que está o problema dessa tomada de posição com relação ao direito? Tá, em que o que vocês estão vendo aí de objetivo? De que é aquilo que é igual para todo mundo. É só isso daqui. Todo o resto do que é direito está onde? Está na cabeça
desse sujeito aqui. É uma significação que esse sujeito atribui aos enunciados do direito positivo, estruturado na forma hipótese que implica uma consequência, e depois isso daqui estruturado com relações de subordinação e relações de coordenação, formando um sistema jurídico próprio. Isso está diferenciando justamente em razão das nossas vivências. Bom, e o modelo? O que é o modelo? O modelo é um conjunto de premissas que nós vamos nos utilizar para construir todas essas significações que estão na nossa cabeça. Né? É um conjunto de premissas que nós vamos utilizar para construir essas significações e que vão dar fundamento a essas construções. Né? O professor Paulo usa um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da mesa. Então ele fala assim: o que eu posso dizer a respeito da superfície da mesa? Eu posso dizer que a mesa é lisa? Depende. Né? Se eu olho a olho nu, a mesa é lisa. Se eu pego uma lupa, olho, a mesa é toda estriada. E se eu pego um microscópio e olho, a mesa é toda esburacada. Então, o que eu posso dizer com 100% de certeza a respeito da superfície da mesa? Nada, enquanto eu não fixar o modelo. E o que é o modelo? A olho nu é o modelo. Com o microscópio é o modelo. E com a lupa é um outro modelo. Então, para eu poder dizer algo sobre alguma coisa, eu primeiro preciso fixar o modelo. Bom, quando nós lidamos com o direito, nós partimos desse plano de expressão, construímos tudo isso daqui na nossa cabeça e depois nós... Opa! Travou aqui. Travou. Agora sim. Então, e aí nós construímos tudo isso na nossa cabeça e depois esse intérprete aqui que construiu tudo isso vai enunciar o que ele construiu, produzindo ciência do direito. É por isso que nós dizemos que a ciência constrói o direito positivo. O direito positivo aqui, enquanto objeto material, e aqui o direito positivo enquanto objeto formal. O que eu conheço do direito nunca vai ser o objeto material, vai ser sempre um objeto formal. Bom, a diferença disso para a teoria tradicional vai ser a seguinte, que para a teoria tradicional nós temos ali aquele conjunto de enunciados e esse sujeito, por meio da leitura e da interpretação, vai construir ciência do direito. Então a teoria tradicional, ela pula essa etapa da construção de sentido dos textos jurídicos e de que o que é o direito vai depender dessa construção de sentidos. E diz o quê? Que a ciência é a interpretação do direito, no sentido de que, ao produzir a ciência, eu estou dizendo o que é o direito, mas o que é o direito na sua essência. Como se eu tivesse essa possibilidade de chegar na essência do direito. E essa ideia causa um tumulto na doutrina. Por quê? Está todo mundo brigando. Todo mundo querendo colocar o seu argumento de forma superior ao outro. Por quê? Porque existe uma verdade a ser revelada. Existe uma verdade a ser conhecida juridicamente. Porque a ciência é o que é o direito. E a ciência é a interpretação do direito. E ela é o que é o direito. Então existe algo que é. Existe uma interpretação certa, existe uma interpretação verdadeira. Bom, a construção de uma linguagem rigorosa é amarrada estruturalmente e coerentemente, semântica, é que vai nos dar qualquer certeza com relação ao objeto. Porque se nós pensarmos em termos do construtivismo lógico-semântico, cada um vai construir as suas significações de forma diferente. E se nós vamos construir nossas significações de forma diferente, o que vai dar credibilidade para a ciência? Se cada um pode tratar um assunto de determinada maneira, o que vai dar credibilidade é a forma como o discurso é construído.
E isso, o método do construtivismo nos garante. E como ele nos garante isso? Com uma amarração lógica e semântica de conceitos. Mas como construir essa linguagem, né? Primeira coisa, nós temos que pensar que a ciência vai conhecer o objeto. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o meu objeto. Quantas teorias sobre o direito que tem aí, que a gente lê, e no final a gente se pergunta, mas o que esse cara quis dizer que é o direito? Que eu não entendi ainda, né? Então, a pessoa fez uma teoria sobre o direito, mas não se deu o trabalho de delimitar, de dizer onde começa e onde termina o direito. Porque a partir do momento que eu digo onde começa e onde termina o direito, eu sei o meu objeto, eu sei onde está o meu objeto. E aí eu posso dizer como eu vou chegar nesse objeto. Nós temos um axioma muito forte no construtivismo, que é tratar o direito como linguagem. E isso nos dá uma delimitação muito precisa do nosso objeto. Porque onde existe direito, existe linguagem. E eu vou poder identificar o meu objeto. Onde é que está o direito? Onde eu tenho uma linguagem jurídica. Então eu olho para esses textos que estão aqui e eu falo, isso daqui é direito? Não, por que não é direito? Porque eu não tenho uma linguagem jurídica aqui. Então, essa forma, esse ponto crucial do construtivismo de se trabalhar o direito como linguagem é um marco, por quê? Porque nós temos precisamente a delimitação do nosso objeto. Bom, mas aí depois nós partimos da linguagem e vamos construir as nossas significações. Quando a gente trabalha o direito como significação, eu não tenho mais como delimitar o meu objeto. E por que eu não tenho mais como delimitar o meu objeto? Porque dentro das minhas significações estão as minhas vivências. Eu só consigo atribuir significação em razão das minhas vivências. E eu não consigo delimitar mais, porque cada um tem uma vivência diferente. Então, se eu trato o direito como valor, eu não consigo identificar onde é que está o direito. Né? Se eu trato o direito pensando em questões históricas, em questões políticas, eu não consigo identificar o direito está aqui. Né? E esse modelo tem essa grandiosidade de delimitar muito bem o seu objeto para que nós possamos saber aonde olhar, né, quando estamos olhando para o direito. E trabalhar o direito como linguagem, né, nos possibilita aplicar algumas ciências, utilizar de algumas ciências para estudar o direito, que é a semiótica, a lógica e a teoria dos valores. Já não estou acabando, mas eu vou me forçar para acabar logo aqui. Então, assim, é que esse assunto para mim é muito empolgante, sabe? É um assunto que eu gosto, então eu me empolgo. Né? Então, aqui a gente pode usar da lógica, da semiótica, da teoria dos valores como técnica para implementar esse método. E o que são as técnicas de implementação de um método? O método é o caminho para se chegar ao objeto. E a técnica? O que é a técnica? A técnica é o me auxiliar de outras ciências para implementar o meu caminho para se chegar nesse objeto. Então, para eu chegar a conhecer o direito, eu sei que o direito é linguagem. Então, eu vou me socorrer lá das ciências que trabalham com linguagem. Eu vou me socorrer da semiótica para entender o que é o direito. Então, a semiótica aparece como uma técnica. Eu vou analisar, para analisar a estrutura da linguagem, eu vou me socorrer à lógica. Então, a lógica aparece como técnica. Mas, trabalhando o direito como linguagem, para eu interpretar e chegar no plano do conteúdo do direito, eu vou ter que atribuir significação a essa linguagem. E a significação, o que é? O que é a interpretação? A interpretação é a atribuição de valores a signos. Por meio dessa atribuição de valores, adjudicar-lhes significações e por meio dessas referências a objetos. Então, uma teoria dos valores vai me auxiliar nessa etapa. Eu conhecer o que é o valor, como eu identifico o valor, vai me auxiliar a me identificar o campo de conteúdo do direito. Então, o construtivismo vai se valer da semiótica, da lógica e da teoria dos valores como técnica. A nossa proposta metodológica da escola do construtivismo lógico-semântico
é estudar o direito dentro de uma concepção epistemológica, ou seja, filosófica, bem demarcada, que é a filosofia da linguagem, uma das vertentes da filosofia do conhecimento. E a partir desse referencial, amarrar lógica e semanticamente suas proposições para a construção do seu objeto. O direito é tido como linguagem e assim o método se utiliza das técnicas da semiótica, da lógica e da teoria dos valores para implementar as suas construções. Eu tinha colocado aqui alguns exemplos, mas eu vou passar bem rapidinho, eu prometo. Tá? Então, como o professor Paulo, por exemplo, vai aplicar esse método para analisar o tributo? Já saindo lá daquela concepção de que nós temos o texto normativo e o intérprete vai construir a norma jurídica a partir daquele texto. Essa norma jurídica vai dizer, se for uma dada hipótese, deve ser o pagamento do tributo. Ocorreu o fato, descrito na hipótese, nasce o quê? O dever de se pagar o tributo, que se constitui numa relação jurídica. Olhando para isso daqui, nós conseguimos verificar que a palavra tributo comporta 6 acepções de norma jurídica, de relação jurídica, de direito subjetivo, de dever jurídico e de objeto da prestação. Então, o construtivismo nos dá esse arsenal analítico com relação ao direito, de conseguir analisar o seu ângulo sintático. Aqui nós estamos analisando a estrutura, como se dá, e dentro desse ângulo sintático nós conseguimos enxergar aqui, na verdade o professor Paulo conseguiu enxergar aqui, 6 acepções para a palavra tributo. Com relação à regra matriz, a mesma coisa. Bom, o tributo, o direito é um conjunto de normas. Se o direito é um conjunto de normas, eu vou analisar o tributo enquanto norma jurídica. E se o tributo é norma jurídica, eu vou precisar saber o que essa norma jurídica que institui o tributo vai precisar conter para instituir um tributo. E é assim que ele chegou na teoria da regra matriz. Com relação à análise do lançamento, a mesma coisa. O que é o lançamento? Fica-se aquela discussão na doutrina. Lançamento é ato, lançamento é procedimento. E quantos doutrinadores brigando entre si para prevalecer o seu posicionamento de que o lançamento é um ato ou é um procedimento. Aí vem o professor Paulo e fala assim, olha, o lançamento pode ser um ato, pode ser um procedimento, pode ser uma norma. Dependendo do quê? Dependendo do ângulo que eu vejo o lançamento. É a mesma coisa da mesa. Mesma coisa da mesa. Então a mesa pode ser lisa, pode ser estriada ou pode ser esburacada. Dependendo do ângulo. Então se eu olho para as normas que disciplinam administrativamente, o procedimento para se produzir o crédito tributário, para se constituir o crédito tributário, eu tenho a possibilidade de análise do lançamento enquanto norma, enquanto procedimento, enquanto ato. Enquanto ato, eu vou ter um veículo introdutor, que introduz no sistema uma norma jurídica, individual e concreta, que constitui o fato jurídico tributário e o crédito tributário. O construtivismo nos possibilita essa análise esmiuçada do direito e refinada do direito, que poucas doutrinas, eu diria assim que, na verdade, não muitas, para não falar nenhuma, que eu conheço tem esse rigor, tem esse rigor estrutural. Então, assim, nós voltamos à nossa segunda concepção do construtivismo lógico-semântico, que é uma escola do pensamento jurídico fundado nas lições do professor Lorivaldo da Nova e do professor Paulo de Barros Carvalho, que enxerga o direito como linguagem e se utiliza da lógica, da semiótica e da teoria dos valores para estudá-los. E aí, agora, realmente, para terminar mesmo, eu sintetizei 10 pontos que reúnem, eu acho, as principais ideias da escola do construtivismo, que nasce aí da aplicação desse método no estudo do direito. E aqui eu digo não
só do estudo do direito tributário, né, mas do estudo de todo o direito. E esses 10 pontos fazem parte de um projeto que eu tenho lá na Universidade Estadual de Londrina com alunos do primeiro e do segundo ano, né, e nós, em nossas discussões, chegamos a esses 10 pressupostos que demarcam a ideia da escola do construtivismo, que seria que a realidade é constituída pela linguagem, toda ciência constrói o seu objeto em nome de uma descrição mediante a estruturação lógica e semântica de conceitos, a verdade é um valor atribuído às conclusões de um discurso quando essas se encontram em consonância com o modelo de premissas utilizados para sua construção. Assim, não há teorias absolutas, tudo depende do sistema de referência. O direito, enquanto objeto, pode ser recortado sobre vários enfoques. O que nos interessa é o enfoque jurídico, direito positivo como conjunto de normas válidas num dado país. O direito é texto, as normas jurídicas são resultados da interpretação, não se encontram no suporte físico, nos textos jurídicos, e são construídas na mente daqueles que o interpretam. Concebendo o direito enquanto linguagem, a semiótica, a lógica, a teoria dos valores, da decisão e da hermenêutica funcionam como técnicas para a implementação do método construtivismo. Não há interpretações certas ou erradas no direito, há interpretações válidas, aquelas vestidas em linguagem competente. As normas jurídicas não incidem naturalmente. É necessário um ato de aplicação humana para que os fatos sejam juridicizados e desencadeando os efeitos jurídicos que lhes são próprios. Os fatos jurídicos são legitimados pelo procedimento e se constituem em razão das provas apresentadas e não em razão da correspondência com os acontecimentos aos quais fazem referência. O direito se realiza por meio de relações jurídicas, vínculos abstratos constituídos em razão da incidência normativa, mediante o qual um sujeito fica obrigado, proibido ou permitido em relação a outro sujeito. E a validade das normas jurídicas é uma relação de pertencialidade das normas para com o sistema, e não uma relação de coerência dessas com as normas do sistema. Bom, gente, eu teria aqui muito mais para falar. A minha vontade é de ficar falando o dia inteiro e debatendo o dia inteiro sobre esse modelo, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Então eu agradeço aí a atenção, me coloco aí inteiramente à disposição, né, nessas mídias. Eu tenho um e-mail aqui que eu coloco à disposição, mas já aviso que não vejo muito e-mail. É mais fácil vocês me encontrarem nessas outras mídias, no Instagram, no Facebook, que eu, né, gosto mais e participo mais. E aqui eu coloquei o hashtag, né, porque agora está tudo na moda, né, esse negócio de hashtag, né? E eu estou usando bastante. Então, tudo que eu posto do construtivismo, eu coloco hashtag construtivismo lógico semântico. Obrigada.